Hoje eu vou trazer um estudo sobre o fundo imobiliário VILG11, fundo dos segmentos de imóveis industriais e logísticos, e lá no final eu vou trazer uma pequena comparação com o GGRC11. E eu vou te pedir um pequeno favor, depois lá no final do vídeo comenta se esse formato de vídeo em comparação com dois fundos imobiliários está te ajudando aí a tomar suas decisões, porque se estiver ajudando nós vamos continuar trazendo vídeos assim para poder te ajudar lá na sua carteira de investimentos, na sua liberdade financeira, beleza? Então vamos lá, VILG11, fundo dos segmentos de imóveis industriais e logísticos, e esse fundo possui um objetivo, uma estratégia. Qual seria? Ele possui uma estratégia ampla de investimento no segmento de logística, focando tanto em contratos típicos como atípicos, galpões modulares ou big box. E a estratégia do fundo ela possui 5 pilares, que na visão do gestor são vertentes de geração de valor para os imóveis e norteiam sua alocação do capital. Todos os imóveis do fundo deverão preferencialmente se enquadrar em pelo menos um dos pilares listados abaixo. O e-commerce, que está aí bombando o mercado, a era digital, então hoje você compra tudo pela internet, não precisa ir na loja física, então esses materiais, esses eletrodomésticos, esses produtos ficam tudo em galpões logísticos e de lá já parte pelas transportadoras, pelos correios para chegar aí na sua casa. Condomínios logísticos, parceria com players estratégicos, contratos atípicos e localizações estratégicas. Então esses são os 5 pilares que o VILG11 busca na sua estratégia de investimento. Informações gerais do fundo: o gestor é a Vinci Real Estate, o administrador e escriturador BRL Trust. Quantidade de cotas, 14.997.000 cotas, quase 15 milhões de cotas. Número de cotistas, 145.146 cotistas. Possui taxa de administração. E como é que funciona? Acompanhe comigo. Valor de mercado do fundo, tá? Até 500 milhões o valor de mercado, 0,95% ao ano sobre o valor que exceder 500 milhões. Até 1 bilhão de reais, 0,85% ao ano, e sobre o valor que exceder 1 bilhão, 0,75% ao ano. Uma confusãozinha danada, né? Poderia ter colocado uma taxa só ali para entender melhor. Entrando na parte do histórico de distribuição de rendimentos dos proventos desse fundo imobiliário, então ele distribuiu janeiro de 2021 a dezembro de 2021, então no período dos últimos 12 meses ficou variando entre 45 centavos a 70 centavos. E aqui a estimativa de distribuição dos rendimentos para 2022, pelo menos até junho de 2022, é manter pelo menos nesse patamar mínimo de 67 centavos a patamar máximo de 70 centavos até junho de 2022. De lá para frente eles fazem outra estimativa. O portfólio dele hoje, o portfólio do fundo ao final do mês de dezembro de 2021 era composto por participação em 16 imóveis distribuídos em 7 estados do país, totalizando mais de 600 mil metros quadrados de ABL próprio, com 70 locatários diversos. Então aqui a gente percebe que tem vários locatários, bons locatários como Tokstok, Ambev, L'Oréal e por aí vai. E a Tokstok tem 13% de participação do patrimônio líquido desse fundo imobiliário. Tipo de contrato aqui: atípico 20% e típico 80%. E o estado aqui, a distribuição em 7 estados, a maior participação está em Minas Gerais e São Paulo. Segmento de atuação: o e-commerce e os transportes e logísticas ocupam mais de 50% do patrimônio desse fundo imobiliário. E eu acho interessante porque essa aqui, o e-commerce, é uma pegada para o futuro, é a transformação para a era digital. Então tudo hoje está no e-commerce. Isso aqui facilita muito a entrega, por isso que chega mais rápido aí na sua casa os produtos que você compra. E os transportes logísticos, para mim, então, acho que está bem distribuído dentro desse segmento de atuação. É o meu jeito de olhar, tá? É o que eu acho, a minha opinião. E aqui embaixo a distribuição do patrimônio líquido dele: em imóveis 1,8 bilhões de reais, aplicações financeiras 85,9 milhões, obrigações financeiras 203 milhões, a pagar 53 milhões, que totaliza no final um patrimônio líquido de 1,7 bilhões de reais. A taxa de vencimento desses contratos, então 47,5% dos contratos vão vencer de 2024 em diante, são contratos mais de longo prazo. E aqui embaixo o indexador desses contratos: 66% está no IPCA e 34% no IGPM.
Taxa de ocupação dele hoje 100% em comparação com a taxa do mercado que está em 87,9%. Então 100% dos seus imóveis estão locados hoje em dia, estão ocupados dentro do VILG11. E a inadimplência líquida média dele é negativa, então é um fundo imobiliário que não tem inadimplência e não tem taxa de vacância. Muito bom isso aí. Se você estiver gostando desse vídeo aqui, ó, já dá aquela curtida aqui embaixo. E agora trazendo esse pequeno slide aqui comparativo entre o VILG11 e o GGRC11. Isso foi um inscrito aqui do canal que pediu para trazer uma comparação entre esses dois aqui. Eu trouxe esse formato de vídeo aí, deixando em um slide só tudo condensado que eu gosto de analisar nos fundos imobiliários de imóveis industriais e logísticos, e aí fica mais fácil essa comparação. Acompanhe aqui comigo. O VILG11 tem um patrimônio líquido, patrimônio, tá? Então é um errozinho aqui de português meu, esquece, faz de conta que você nem escutou isso aqui. Ai, que burro, dá zero para ele. Patrimônio líquido de 1,7 bilhões, enquanto o GGRC11 tem um patrimônio líquido de 1 bilhão de reais. Preço sobre valor patrimonial 0,90 por VILG11, 10% de desconto que está sendo negociado, abaixo do seu valor patrimonial, e o preço sobre valor patrimonial do GGRC11 0,88, 12% abaixo do seu valor patrimonial. Liquidez média diária do VILG 4,6 milhões, uma excelente liquidez média diária, e liquidez do GG 1,4 milhões, também uma boa liquidez. Dividend yield do VILG 7,1% ao ano e dividend yield do GGRC11 8,7% ao ano. Então o GG ganha em relação aos nossos proventos ali, nossos rendimentos que a gente recebe todos os meses. Taxas, essas aqui são as danadas que a gente tem que fugir delas. Taxa de administração do VILG11, ela é escalonada, por isso que eu coloquei no mínimo aqui de 0,95% ao ano, porque a gente viu lá que é 0,95% ao ano até 500 milhões de reais. Depois de 500 milhões a 1 bilhão de reais vai mais outro valor, e depois acima de 1 bilhão de reais mais outro valor. Nos fim das contas dá mais do que 1%, e taxa do GGRC11 1,10% ao ano. Quantidade de ativos do VILG 16 e do GG 20. Diversificação geográfica do VILG 7, diversificação do GG 8. Porcentagem aplicada em cada ativo. Maior ativo que tem em participação em carteira no VILG é a Tokstok, com 13% da receita do fundo imobiliário. Já o GG pecou um pouco, que no relatório gerencial dele de dezembro de 2021, ele não traz essa informação. Então você tem que ficar buscando no mercado para tentar achar isso aí, buscando na internet. Então isso aqui para mim seria um ponto negativo, que o relatório não está tão transparente igual a gente gostaria de ver. E eu acho que essa informação é muito importante ter. Taxa de vacância 0%, para os dois, taxa de vacância 0%, inadimplência do VILG 0%. Já o GGRC11 tem uma inadimplência com a empresa Covolan, ela está inadimplente com seus pagamentos mensais, com seus aluguéis. Então isso aqui impacta na distribuição dos dividendos, na receita do fundo e consequentemente impactando na receita, impacta nos seus dividendos. Então voltando a ser adimplente, teoricamente voltariam os dividendos aqui a aumentarem. E o início do fundo do VILG 2018, enquanto do GGRC11 2017. Somando essa comparação entre os dois aqui, trazendo a pontuação de cada um, o GG teria 5 pontos contra o VILG 4 pontos. E uma outra coisa que eu traria aqui em relação positiva ao GG seria o seguinte: acabando essa inadimplência aqui, os dividendos dele teoricamente aumentariam, porque aumentaria a receita. Então aumentaria mais ainda, ele ganharia mais ainda em relação à distribuição dos proventos. Então, dentro desses parâmetros aqui que eu comparei, claro que existem outros parâmetros que você tem que avaliar, mas isso aqui é só para título de exemplo hoje desse vídeo aqui, o GGRC11 ganharia essa batalha, beleza? Agora nós vamos passar para a análise gráfica do VILG11, comparando ele com o Ibovespa, com o IFIX, vendo em qual momento que ele está graficamente falando, se ele está numa tendência de baixa, de alta, e bora lá! Agora trazendo a sua análise gráfica, comparando com o Ibovespa e com o IFIX, desde quando ele começou a ser negociado na Bolsa, ele ganha com 32% aproximadamente de valorização de suas cotas, o Ibovespa com 22% e o IFIX na casa dos 13%, mais ou menos ali. E agora nós vamos dar uma olhada na parte gráfica em si desse fundo. Agora pegando a sua parte gráfica aqui, o que tem de interessante, o seu topo histórico ocorreu aqui
pré-pandemia, depois ele tentou romper esse topo histórico em outubro de 2020 aproximadamente, não conseguiu e entrou numa tendência de baixa. Como é que está aqui no atual momento o MACD? Azul por cima da laranja, cruzou o azul por cima da laranja nesse ponto aqui, mais ou menos, que foi aproximadamente aqui, e aí ele está nessa tendência de alta aqui no atual momento, tentando se recuperar dessa tendência de baixa aqui mais de médio prazo. E o índice de força relativa, a força compradora está mais forte do que a força vendedora no atual momento, mas bem próximo ali da zona de equilíbrio dos 50%. Então talvez esteja numa indecisão. A gente vê que ó, sobe, desce, aqui o mercado ainda está indeciso para ver se continua essa tendência de baixa ou se ele arranca aqui ó, e retoma uma tendência de alta dele para romper esse topo histórico. Para mim, ele ainda não finalizou a tendência de baixa. É importante a média móvel de 17 períodos cruzar por cima da de 72 períodos e criar um pivô de alta aqui. E aí sim sinalizaria essa reversão de tendência. Vamos dar uma olhada agora no gráfico mais de curto prazo. Olhando o gráfico diário dele, mais de curto prazo, pegando essa tendência de baixa dele aqui, traçando a LTB dele e olha só que ponto interessante. Pode perceber que ele toca a LTB e perde força e volta para sua tendência de baixa. O que está acontecendo no atual momento aqui? Na semana passada ele tocou a LTB, tentou rompê-la, mas não conseguiu e ó, caiu, mas segurou aqui na média móvel de 72 períodos. A gente percebe que teve o cruzamento de médias móveis no curto prazo, ele está numa tendência de alta, que é essa tendênciazinha dele aqui, e está fazendo topos e fundos ascendentes, que é isso aqui, ó. Fez um topozinho mais alto que o topo anterior, bem tímido ali, mas fez um fundo mais alto do que o fundo anterior. Isso aqui é sinal de tendência de alta, pelo menos no curto prazo, nesse períodozinho aqui, finalzinho 2021, início de 2022, o VILG11 está, tá bom? Importante acontecer aqui é o que? Rompimento dessa LTB, aí seria excelente, tá bom? Porque ele não rompeu, ó, tem ano já praticamente que ele não rompe essa LTB. Se ele conseguir romper, que ela é uma forte resistência, aí pode sinalizar sim uma reversão de tendência e o gráfico semanal pode confirmar isso também, ok? Agora finalizando esse fundo, trazendo a sua parte fundamentalista aí, comparativa com o GGRC11, na batalha entre os dois lá o GG levaria melhor, porque tem aquela parte dos dividendos lá que ele paga mais do que o VILG11, também tem mais ativos, enfim, ganhou de 5-4 na pontuação lá. Mas para mim, assim, falando sinceramente, os dois ativos, os dois fundos imobiliários estão bem parecidos. Então aí você tem que olhar na sua estratégia de investimentos aí, qual deles encaixa melhor. Porque para mim eu ficaria na dúvida, mas pesaria mais o lado da distribuição de dividendos e o GGRC11 levaria a melhor, beleza? E então é isso, se você gostou desse vídeo, já dá uma curtida aí, já comenta aqui embaixo se você gostou e qual vídeo que você gostaria que a gente fizesse aqui. Já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações também, que aí você vai receber tudo para poder te ajudar na sua liberdade financeira. E aquele grande abraço de sempre, fique com Deus e até o próximo vídeo!